A paz do Senhor Jesus. Eu venho neste momento deixar aqui uma palavra de Deus que está escrita no Salmo 119. Nós vamos ler o versículo 11 apenas. Fala assim o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Olha bem, amado. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, se nós hoje temos a palavra de Deus no coração, nós não podemos pecar contra Deus. Porque a própria Bíblia nos mostra que o maior pecado do homem é quando o homem não dá credibilidade ao que Deus fala. O pecado entrou no mundo por causa de quem? Por causa de Adão, que não deu credibilidade à palavra de Deus. E por ele não dar credibilidade à palavra de Deus, a Bíblia nos mostra que ele entrou em desespero. Ele entrou em pecado, porque ele não creu no que Deus falou. Porque Deus falou: olha, o dia que comer, você morre. E ele ali não creu na palavra de Deus. Então o pecado entrou no mundo porque ele não creu, não obedeceu. Mas quando nós guardamos a palavra de Deus no coração, a Bíblia fala que se nós temos a palavra de Deus no coração, a gente vai botar ela em prática. Porque quando for falado algo contra nossas vidas, a verdade que está em nós vai resistir àquela mentira. Então o diabo pode vir com várias mentiras ou com uma palavra distorcida. Se você ter a palavra de Deus no teu coração, você vence o diabo. Você vê que Adão não venceu porque ele não guardou a palavra no coração. Se ele tivesse guardado a palavra no coração, ele não pecaria. Ele venceria ali Satanás, como Jesus venceu no deserto. Jesus ali venceu Satanás no deserto porque Jesus falou: está escrito, como está registrado, e está no coração. E ainda falou: Satanás, você se preocupa somente com as coisas deste mundo, está preocupado com o pão. E Jesus estava preocupado aqui em obedecer a palavra de Deus. Tem gente que por causa de um bocado de pão, ele peca. Ele não consegue guardar a palavra no coração. E Adão não conseguiu guardar a palavra no coração. E por ele não guardar a palavra no coração, a Bíblia fala que o pecado entrou no mundo. E o pecado trouxe a morte. Mas a Bíblia fala que Jesus tirou o pecado e nos fez justo e santo. Como a própria Bíblia diz em Romanos, né? A Bíblia diz em Romanos, eu quero que você leia comigo, Romanos capítulo 5, né? Nós vamos estar lendo aí o que diz a Bíblia. Nós vamos ler a partir do verso 17. Olha o que diz a palavra. Olha: porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Aí ele fala: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um ato de justiça, um só, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, por causa de Adão, olha só, mano, olha a vírgula, pela desobediência, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí ele fala: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Afinal, você está morto ou está vivo? Aqui está dizendo: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como podemos viver para o pecado? Então, amado, o salmista fala lá no Salmo 119, verso 11, que eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque aqui nós estamos lendo a palavra de Deus de uma forma muito clara, que as pessoas não conseguem entender.
foi o que eu abri aqui a palavra de Deus em Romanos 5. Olha, versículo 17, ó. Porque se pela ofensa de um só, quer dizer, de Adão, a morte reinou por esse, muitos mais os que receberam, olha bem, você recebeu a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, que é por Jesus Cristo. Aí ele fala, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque se pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então nós somos os justos, porque a Bíblia fala que o céu quem vai entrar é o justo, não os pecadores. Então a Bíblia diz que o justo verá da fé. Aí tem pessoa que fala assim, mas pastor, a Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Realmente, Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Ele enviou o Filho dele para nos tornar justos. Se já tivesse justo aqui, não precisava enviar o Filho dele. Aí as pessoas já falam que não existe justo. Então não existe salvação. Porque aqui está dizendo que, olha o texto aí, ó, lê aí na tela. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, por causa de Adão. Então, afinal, você está com a herança de Adão? Eu estou com a de Cristo, que diz assim, assim pela obediência de um, que é de Jesus, muitos serão feitos justos. Aí eu pergunto, você está com a herança de Adão ou com a herança de Jesus Cristo? Guarda essa palavra no teu coração. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. A lei veio para nos mostrar o quanto nós estávamos errando. Mas aonde ali está dizendo que o pecado abundou, porque quando a lei veio, eu descobri o quanto eu tinha cometido pecado. Mas aí a graça veio e superabundou. Então, eliminou o pecado da minha vida. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, eu, pela justiça de Deus, eu creio. Porque eu busco hoje o reino de Deus e a sua justiça. Porque eu tenho certeza que as demais coisas Deus há de acrescentar na minha vida e na sua. Então guarda essa palavra no teu coração para que o diabo não venha hoje te acusar de pecador. O diabo, ele tem te acusar de pecador e ele tem virado santo. O diabo é santo e justo. E nós somos pecadores? Não. O diabo é pecador. Então a própria Bíblia nos mostra, eu quero que você leia comigo, aqui na carta aos Romanos, né, capítulo 8, olha o que a Bíblia diz, olha bem, ó, porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, querido, não deixe que o diabo te acuse, guarda a palavra dentro do teu coração para você não viver no pecado ou continuar em pecado. O Salmo 119, 11 fala, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Um dos maiores pecados do homem é dizer que crê em Jesus e ainda é um pecador. É como se o sacrifício de Jesus não tivesse valor na sua vida. Mas ele fala, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ele não disse que vai me livrar, não. Ele disse que já me livrou. Há 2000 anos atrás, há 2020 anos atrás ou mais, né? Não sei como é que anda esses calendários, né? Tudo no Brasil, tudo no mundo é falsificado. Então, uma média de 2020 anos, Jesus fez uma grande obra para me livrar das amarras do diabo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo na minha vida. Então não damos hoje legalidade ao diabo. A Bíblia fala que nós temos que sujeitar-nos a Deus e resistir ao diabo com a verdade. O diabo detesta a verdade. Então eu estou aqui trazendo a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que te justifica, para que você seja santo e justo diante de Deus. Amém? Eu deixo essa mensagem para você em nome de Jesus.